Olá a todos, a gente inicia mais um Conexão UFCG. Na apresentação, hoje eu, Suzy Rodrigues e Marinilson Braga. A nossa entrevista de hoje é com a professora Alexandra Lacerda, né? Ela que é do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, o CDSA, o nosso campus Sumé, e ela também é vice-presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente agradece. A gente queria começar, né, essa entrevista com o tema da Caatinga, né, perguntando a você justamente o que é o bioma Caatinga, né? Esse bioma que a gente teve um dia aí dedicado a ele, né, em abril, e a gente sabe que é o bioma 100% brasileiro, né? E então a gente queria que você falasse um pouco mais sobre ele, a sua importância. Pois bem, é uma pergunta bem estratégica, porque realmente a gente precisa entender o que significa o bioma Caatinga. Eu sempre tenho colocado isso nas minhas reflexões e ações, para que as pessoas do território possam ser detentoras desse conhecimento. Quando nós nos reportamos ao termo bioma, a gente tem que entender que são faixas de território que é marcada pela uniformidade de um macroclima, mas também de uma fitofisionomia e de organismos vivos associados. Então, olhar a Caatinga é entender de forma bastante significativa o que significa essas florestas e arbustais tropicais sazonalmente secos. Porque quando a gente olha para o nosso bioma, a gente é tendencioso a achar que ele é permanentemente seco, e não é. Né? Nós temos ilhas de umidades, a gente tem fatores sazonais, e a gente precisa entender isso. E a nossa importância do nosso bioma, vejam todos vocês que estão conosco nessa reflexão. Nós somos marcados por títulos internacionais. Nós somos uma das 37 grandes regiões naturais do planeta. Poucas pessoas sabem disso, e são títulos dados pela União da Conservação Internacional exatamente porque nós temos riquezas biológicas, faixas de territórios detentores de riquezas biológicas muito ampliadas. E nós somos também um outro título internacional que nos foi dado pela Unesco em 2001, mais especificamente, nós somos representações de reserva da biosfera. Então, nós temos 7 no Brasil e a Caatinga é uma delas, reserva da biosfera da Caatinga. Então, são títulos nos dados e nos denota esse poder da gente poder falar sobre recursos naturais, riquezas ampliadas de recursos naturais, mas eu gostaria também de colocar na minha fala a importância dos chamados serviços ecossistêmicos que a Caatinga é detentora. Então, temos serviços muito importantes, a exemplo de provisão, de regulação, de suporte, e serviços culturais. Nós temos uma beleza, uma riqueza de cultura na Caatinga que a gente pouco coloca isso, né, dentro desse campo de visão. Então, eu digo que a Caatinga ela tem, sim, expressões de riquezas biológicas, mas a gente fala de forma associada às riquezas abióticas, mas também ao povo, à nossa cultura, à nossa gente. Então, é um bioma rico em diversas expressões. Tem um potencial turístico aí, a gente vê, né? E grande, né? Então, assim, não é só a questão biológica, né, que é muito forte. Professora, a gente, né, pegando esse gancho aí nas riquezas da Caatinga, a gente tem a questão da perda. A gente sabe, né, que nas últimas décadas houve uma perda aí grande de extensão desse bioma. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inclusive, citam que nas últimas 4 décadas houve quase 9 milhões de hectares de perda. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre as principais causas dessa degradação. Pois bem, a degradação me permita antes entender o que é degradação. Então, a degradação ela significa perda de qualidade ambiental. Isso é importante que a gente entenda, porque, por marcador de bioma, é claro que cada um vai ter um significado do que significa realmente essa qualidade ambiental, mas fato. Pensar em degradação é perder qualidade ambiental. Então, quando eu perco qualidade ambiental, significa dizer que eu estou perdendo um marcador de recursos naturais, eu estou perdendo água, eu estou perdendo características edáficas, eu estou perdendo componentes biológicos importantíssimos de cadeia alimentar, fluxo de energia, a questão muito importante que a gente fala sobre alterações e mudanças climáticas. Então, a gente está alterando
alterando, degradando, fazendo processos do que nós chamamos de simplificação ecológica dentro do bioma Caatinga. E são dados bem agressivos. Veja que se hoje eu olho, por exemplo, base de cadeia alimentar que eu falo, que é a vegetação, a gente vai olhando dados do MAP Bioma, dizendo que hoje nós temos, em termos de cobertura de vegetação nativa na Caatinga, 59,7%. Alguns elementos, né, de discussão vão sendo apontados, dizendo que quando eu cruzo esse dado com outros biomas, a gente vai dizendo, não, mas Caatinga até que tem um percentual bom. E eu sempre vou levantando essa questão. Precisamos refinar dados como esse. Porque quando eu digo 59,7% de vegetação nativa, eu preciso olhar dentro desse dado o que significa vegetação primária e secundária. Então, aí eu já dou um dado para vocês, porque eu sou pesquisadora de área, eu estou mais do que nunca trabalhando dentro dessa vertente. Nós estamos mudando relações de vegetação primária e secundária, ou seja, estou ampliando a secundária e reduzindo a primária. O que significa dizer isso? Que eu estou mudando composição florística. Então, na hora que eu mudo composição de espécies vegetais, eu estou mudando fauna associada, eu estou mudando questões de solo, estou mudando questões de clima. Tá? Então, associado a esse dado de vegetação que a gente vê claramente, estamos reduzindo de 1985 a 2023, que são os últimos dados da coleção MAP Bioma, a gente vai vendo claramente a redução de florestas e o aumento de atividades, né, antrópicas que não estão fortemente adequadas às características da nossa região. Tá? A capacidade de suporte que a gente tem esse nível para ofertar equilíbrio ecossistêmico. Então, nós estamos mudando através de um processo de uso e cobertura da terra, reduzindo floresta, aumentando relações eutrópicas negativas. A gente está desmatando, nós estamos com 99% dos indícios de desmatamento na função da ilegalidade, isso é um dado bem agressivo. Nós estamos aumentando zonas de fogo nos ecossistemas naturais da Caatinga, tá? E aí os histogramas estão nos preocupando bastante, porque a gente está tocando fogo não apenas uma vez numa faixa de território. Os histogramas estão aumentando. É uma, é duas, é três. Então, estamos reduzindo, né, os vetores de biodiversidade acima do nível do solo, mas faço um alerta também para todos vocês nessa entrevista, que ao tocar fogo eu faço um aumento expressivo das zonas de temperatura abaixo do nível do solo. Então, eu estou reduzindo capacidade de ciclagem. Então, eu estou alterando o processo de uso e cobertura, estou desmatando, estou colocando zonas de fogo ampliada, estamos minerando em sítios ecológicos de alta relevância na Caatinga. Tá? Então, são elementos de antropismo que a gente vai se preocupando e vai colocando para as pessoas essa preocupação no sentido de que nós estamos reduzindo o equilíbrio ecossistêmico na Caatinga. Professora, obrigado pela participação. Dentro desse inúmero arcabouço aí de consequências e causas, qual o papel agora para reverter esse processo e, digamos, além dessa atividade humana de recuperação desse bioma, seria na questão das leis de proteção? A senhora acha também, já aproveitando depois discorrer sobre se há um preconceito com relação à Caatinga, digamos, para alguns processos de pesquisa ou de legislação que a proteja ou que trate com maior zelo, digamos, até nacional? Então, eu vou começar a responder esse questionamento colocando, do ponto de vista da legislação ambiental, a legislação ambiental é muito importante porque ela tem, em si, intrinsecamente, ela traz vetores de regulação. Né? Então, ela regula a nossa relação com a própria natureza. Então, eu disse no início da minha entrevista questões importantes que a Caatinga ela é considerada representação de grande região natural do planeta, ela também é uma reserva da biosfera, mas, curiosamente, né, na nossa legislação, né, mais especificamente na nossa Constituição, ela não é reconhecida como um patrimônio natural. Vejam vocês que contrassenso, né? A gente tem internacionalmente, a gente tem dados importantes de reconhecimento da importância do bioma, mas nacionalmente a gente está faltando isso, tanto a Caatinga como o Cerrado.
E aí a gente vai olhando essa questão da legislação. Hoje a legislação ela é bem interessante, a gente olha a legislação brasileira como uma das legislações mais interessantes do ponto de vista da proteção, mas a gente tem algumas falhas, como eu acabei de apontar, né? Mas, em termos de Caatinga, a gente está tendo a oportunidade de discutir a parte de serviços ambientais que deveria fortalecer essa parte de conservação e proteção. Mas, é como eu disse, Marinilson, muitas vezes falta aplicabilidade. As coisas estão no papel, né, mas, infelizmente, a gente não tem essa aplicabilidade. E aí fica essa lacuna, né? A senhora vê um vazio, digamos, de própria pesquisa dentro desse núcleo, porque a senhora sente esse ambiente e deve sentir alguns vazios, digamos, de alguns projetos direcionados, alguns pesquisadores mais envolvidos, que isso ajudaria a senhora e o grupo que a senhora participa a, digamos, a mudar esse perfil, a buscar novos caminhos e até recuperar, digamos, retomar um novo olhar sobre a Caatinga? Perfeito, pergunta essencial. Por quê? No meu exercício enquanto professora, pesquisadora e extensionista, muitas vezes, eu vou dizer uma frase um pouco dura, mas é bem verdade. Muitas vezes a sensação que eu tenho é que para os grupos que fazem atividades de degradação, você tem muito mais recurso para quem faz pesquisa de conservação e proteção. Então, muitas vezes, quando eu lanço o termo proteção e conservação, as pessoas que estão aí ligadas mais ao viés econômico acham que a gente já está querendo travar o processo, quando, na verdade, a gente quer pontuar questões de desenvolvimento e sustentabilidade que tem um olhar ambiental, mas a gente não esquece da importância econômica e social. Tá? Então, hoje, nós, inclusive, como pesquisadores, a gente está muito preocupado em também estabelecer cadeias produtivas que têm exatamente essa perspectiva da sustentabilidade. Então, mas a gente tem essa sensação que falta recurso, falta apoio. O Brasil e todos os outros biomas, nós temos 6 grandes biomas e a gente tem que ter esse olhar. Somos um país mega diverso, mas se a gente ampliar as zonas de degradação, daqui a pouco a gente vai perder esse título. Tá? E eu gostaria de dizer, a nossa diversidade ela não é um travamento de forma nenhuma para a questão econômica. Ela é, sim, um grande impulsor de desenvolvimento econômico. A gente precisa olhar para uma coisinha chamada bioprodutos, que é a base dessa relação da socio-bioeconomia. Então, nós temos, sim, grandes ativadores econômicos, mas falta pesquisa. E, para isso, a gente precisa que o governo, os estados, os municípios estejam com esse olhar, junto com pesquisadores, para poder estar apoiando essa relação de descobrimento das nossas riquezas. Mais uma questão, desculpa, Souza, digamos, bem mais de um menino, porque quando, no tempo do ginasial, né, só desse tempo, a gente via na questão das regiões, o extrato da Caatinga era muito pequeno, nos próprios livros, né? Então, isso me traduz a um preconceito, né? E uma das curiosidades que eu tinha é se na Mata Branca, como é conhecido, a seca é verde, porque a gente tem esse lado que parece que as outras regiões têm inverno e verão e a Caatinga é sempre seca, né? Assim, no sentido, nunca se falou sobre essa questão. Para mim mesmo, eu nunca vi nenhuma questão com relação ao clima da Caatinga. Como é que ele é bem definido? Então, vamos lá. Nós temos aí 2 aplicabilidades ao termo seca, que são as secas periódicas e as secas sazonais. As secas sazonais, elas se refletem naquela questão que a nossa região ela é marcada por um período seco e um período chuvoso. Então, todo ano a nossa região ela vivencia isso. E dentro dessa relação, a gente vai dizendo um maior período seco e um curto período chuvoso, tá? Só que tem anos que aí a gente vê pela série histórica que quando a gente olha o período chuvoso da região, não vem chuva, né? Dentro da série histórica esperada, tá? E aí, quando não vem dentro desse nível, né, de série histórica, as chuvas no período, né, que a gente espera, aí a gente diz, então a gente tem secas mais agressivas, que aí você praticamente não tem chuvas, ou medianas. Então, vou dar um exemplo, 2012, tá? 2012, se eu olho ali o Cariri paraibano, mais especificamente na cidade onde a gente atua, no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, vejam vocês, a gente tem uma precipitação média chegando a 580 milímetros anuais. 2012, choveu 21 milímetros.
Então, se eu coloco isso num gráfico, você praticamente não enxerga a coluna de precipitação. É uma precipitação muito baixa. Aí você diz, teve uma seca periódica agressiva. Só que tem anos que você, ao invés de 500, mais chove 200, 300. Então, assim, aí você diz, se configura na seca verde. Né? Não choveu naquele nível esperado da série histórica, choveu um pouco abaixo, ou bastante abaixo, né, significativamente, mas choveu alguma coisa. Né? Então, as plantas, na ecofisiologia, elas emitem, choveu pouquinho, mas elas emitem a parte de base foliar, mas não é naquela expressão, naquele vigor de uma chuva ou de um período chuvoso bastante significativo. A gente diz seca verde. Ela exprimiu a base foliar, mas não foi com muito vigor. Né? Então, esse ano, por exemplo, Marenilson, nós temos aqui na região esperados picos de precipitação em março, abril, aí vai descendo, né? Maio, junho. Só que se a gente olhar ali na região do Cariri, quando chegou em março, que todo mundo começou a plantar, começou a chover, mas não veio no pico esperado da série histórica. Tá? Então, a gente está quase tendencioso a dizer que esse ano foi uma seca verde. Exprimiu a base foliar, mas não foi com o vigor. Então, assim, a gente tem realmente níveis abaixo da série histórica esperada. E como isso repercute no bioma, professora? Traz um grande prejuízo, né? Na verdade, há um estudo para esse momento que atravessa dessas grandes secas. Como a senhora estuda isso dentro dessa... Então, eu vou trazer agora alguns dados bem preocupantes, que está correlacionado a essa sua pergunta à questão de mudanças, desordens e alterações climáticas. Isso. Tá? Fato, nós estamos observando, né, o nosso clima mudar, isso é fato. Tá? Então, algumas pessoas questionam e colocam vários motivos, mas atrelado a isso, a essas mudanças de desordem, está exatamente no fator do antropismo. Nós estamos antropizando cada vez mais o nosso sistema. Quando eu olho o Cariri, pessoal, é cada vez mais carradas e carradas de madeira saindo. E aí, às vezes, a pessoa diz, não, mas é só vegetação. Não, quando eu faço desmatamento, eu tiro a vegetação, eu tiro a fauna associada, eu estou mexendo com o balanço hídrico da região. Ou seja, uma ação que interfere em várias outras. Né? Exatamente. Então, hoje nós temos um dado para o bioma Caatinga, também do MAP Bioma, que eu vou trazer para vocês, que é a questão da água de superfície. Então, a gente observa nos dados que eles nos apresentam um gráfico que vai reduzindo, vai indicando. Nessa linha do tempo de 1985 a 2023, a gente vai observando o gráfico reduzindo as expressões de água de superfície no território. Aí o pessoal diz, não, mas a última coleção vai nos apontando que a água de superfície começou a ganhar água. E aí é muito claro. Na contabilidade ambiental, eu sempre digo, a água que nós ganhamos nos últimos anos não é suficiente para reverter as perdas dos anos anteriores. Ou seja, nós realmente estamos intervindo no balanço hídrico, cada vez mais nós temos menos água, tá? Acima do nível do solo e abaixo do nível do solo, isso é importante que se diga. Então, eu estou ampliando zonas de calor. Então, por isso que a gente tem essa preocupação, né, com o nosso bioma Caatinga, porque na hora que eu mexo com temperatura, com água, eu estou mexendo com elementos importantes de presença e ausência de vida. Tem elementos, tem sistemas naturais, só para vocês observarem no Cariri paraibano, que no ano passado, a gente fazendo essas correlações com os atores sociais que estão no território, eles nos colocaram, professora, na minha existência aqui, nessa região, eu nunca vi isso acontecer. Não nasceu uma herbácea nesse território. Não veio nada, o chãozinho está limpinho, que é a forma como eles dizem, está limpinho, não está nascendo nada. Porque eu estou mexendo com o balanço hídrico, né, da região e eu estou aumentando a temperatura. Então, as nossas espécies estão, inclusive, alterando seus padrões fenológicos. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu estudo regeneração natural e eu estou muito preocupada com isso. Professora, pegando o gancho aí na questão do desmatamento, né, de toda essa ação aí que causa outros fatores. A gente tem aí dados recentes do Relatório Nacional de Desmatamento, né, que foi publicado agora em 2024, que a Caatinga foi o terceiro bioma mais desmatado no país em 2023.
A que a senhora atribui essa questão, assim, essa ação? Então, esses dados eles estão intimamente correlacionados com essa parte de pastagem e pecuária, tá? Então, muitas vezes o pessoal diz, a professora Alexandra não gosta dos bichos, né, comendo as plantas, né? Eu digo assim, não é que a gente não goste. Se eu olho, por exemplo, na nossa região, a gente tem uma vocação muito grande para a parte de caprinocultura, né? Tem outras que é a parte de bovinocultura, né? Mas geralmente eu traduzo dessa forma, não é que eu seja contra. O que eu sou contra é a forma como a gente aplica esses processos de criação no território. Porque se eu faço sistemas de criação extensivo, gente, nós temos uma das espécies que impulsiona a cadeia produtiva, principalmente a baía, a cadeia produtiva dela é bem extensa, que é com a nossa Spondias tuberosa, o nosso umbuzeiro. Vocês imaginam que ter um umbuzinho não vai comer, né, num território, ele sai comendo tudo, né? Então, muitas vezes o que eu critico ele não é seletivo, ele sai comendo tudo, né? Então, muitas vezes o que eu critico é a forma como a gente cria. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, confinar um pouco, a gente iria proteger um pouquinho dessa biodiversidade. Então, dados como esse de desmatamento, abertura de território, né, ele se dá exatamente pelo condicionante dessas relações da expressão de pastejo, né, a parte de criação de animais e a parte de aplicação de agricultura em sistemas que não têm essas vocações. O que eu chamo a atenção aqui é exatamente para que as pessoas do território percebam qual é a nossa vocação. Nós somos representações de faixas de terras secas, tá? A bioma Caatinga está dentro do semiárido brasileiro e somos, sim, representações de faixas secas e a gente precisa entender qual é a nossa vocação. Se vocês me perguntassem, tanto você, Suzy, como Marinilson, qual é a nossa vocação, eu digo... Era essa pergunta. Eu ia dizer, gente, pelo amor de Deus, a gente tem tantos elementos de biodiversidades, né, que podem ser geradores de bioprodutos, que é uma coisa fantástica. Eu estava dando uma palestra essa semana e o pessoal interagindo e a maioria das pessoas levantando a bandeira, viva a Caatinga. E eu escutando aquilo, eu disse, gente, é importante a gente dizer viva a Caatinga, mas é importante a gente dizer Caatinga viva. Não adianta a gente desmatar, a gente tocar fogo. Se a gente pode pegar resinas, se a gente pode pegar expressões foliares, flores, né, a parte dos próprios animais, com algumas substâncias de alto elemento, de alto propositura no sistema de desenvolvimento econômico, por que eu vou desmatar? Porque na hora, como eu disse, reforço, na hora que eu estou desmatando, eu não estou tirando só vegetação. Eu estou tirando fauna associada, eu estou mexendo com a parte hídrica, eu estou mexendo com a parte do solo. Então, ao invés disso, eu digo que a vocação do nosso bioma Caatinga é, sim, uma vocação com produtos não madeireiros, que a gente possa extrair bioativos que sejam estratégicos para a impulsão da economia. Bom, professora, pegando o gancho na pergunta anterior que Marinilson fez sobre a questão da pesquisa, né, sobre o bioma, né, se você sente que há uma lacuna nesse sentido... a gente teve aí um projeto, né, coordenado pela UFCG, por você, inclusive de 2023, né, em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que desenvolve ações, né, de conservação e sustentabilidade socioambiental e econômica, né, que você tanto falou que tem essas outras implicações, na região do semiárido, né, como um todo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, as ações, as ações que envolvem a Caatinga, inclusive. Então, nós estamos olhando a degradação, mas é importante que eu pontuo que nós estamos pensando, como pesquisadora, professora extensionista, nós estamos pensando em modelos de reversão da degradação. E aí, mais especificamente, em 2023, nós aprovamos um projeto, por mim pensado, que é o REDSAB, Restauração de Ecossistemas Ciliares Degradados no Semiárido Brasileiro. E alguns elementos que eu preciso pontuar de inovação desse projeto, tá? Nós pensamos na restauração porque a restauração ela traz a preocupação com biodiversidade. Isso é importante. Como proteger e conservar a nossa biodiversidade? Porque a biodiversidade, como eu bem coloquei anteriormente, ela é estratégica para a impulsão da questão econômica e também oferta a elementos importantes na questão social. Então, a restauração, ela nos traz esse campo de visualização, mas o nosso projeto ele tem algo que a gente diz que é bem inovador também. Nós estamos trazendo para os modelos de restauração as mulheres regeneradoras.
tá? Não deixando de enaltecer, Marinilson, a figura masculina, né? O homem do território. Ele é muito importante, mas quando nós pensamos nas mulheres, Susan, é porque ela tem essa função, né, de ser geradora de vida, né, de proteção, de cuidado. Então, nós estamos capacitando mulheres exatamente para atuar na restauração. E esse olhar feminino, ele vai trazendo vários elementos que são desafiadores, mas que agrega muitas informações. Então, o RedeSabe, nós estamos fazendo vários modelos, e um principal deles, que nós já vamos fazer um convite para todos, né, que em junho a gente vai estar levando o grande público para conhecer esse modelo. Nós instalamos no município de Livramento, que fica no Cariri Paraibano, uma URT, que é a Unidade de Referência Tecnológica em Restauração Ecológica. Porque nossa preocupação não é sair, eu não digo que isso não é relevante, mas não é só sair plantando mudas e espalhando, não. Nós estamos criando modelos que possam servir de ensino para que outras pessoas possam replicar. Exatamente com esse olhar em bioprodutos, nós estamos estabelecendo no modelos linhas de preenchimento e diversidade cujas espécies podem, sim, subsidiar linhas de desenvolvimento econômico. Isso é inovador, tá? Então, veja, nós estamos pensando em restauração, olhando para a biodiversidade, nós estamos olhando para as mulheres regeneradoras e nós estamos olhando para os bioprodutos ativos da caatinga. Isso é muito importante. Então, são vários elementos que a gente traz para o UFCG, que elas possam ser, sim, né, reconhecida. E esse ano, inclusive, nós tivemos o reconhecimento do Ministério da Integração, fomos considerados protagonistas do desenvolvimento, exatamente com esse projeto RedeSabe, que nos dá alegria, não alegria porque não é o nome de Alexandra, do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, não é o nome da UFCG, mas é um nome de um projeto que pode significar realmente o que significa, né, desenvolver uma região, junto com as pessoas do território. Então, isso nos traz muita alegria. Professora, parabéns. Esse sentir, né, traz um novo sentido e até um novo cheiro, a caatinga, né? Seria de esperança, né? Então, acredito que sim, né? Obrigado por participar do nosso Conexão UFCG, professora. E, digamos assim, conte sempre conosco na divulgação desse projeto tão importante, não só para o UFCG, mas para a nossa região e nosso país. Obrigada, professora. Só para lembrar de você falar um pouco sobre a música, né, que foi feita aí com a parceria aí com Santana, só para a gente reforçar para o pessoal ouvir, né? E, gente, eu agradeço demais essa referência. Marinilson falou de cores e cheiro. Suzy nos traz essa lembrança de reforçar. Então, é uma música, o pessoal às vezes diz, professor, e além de tudo, a senhora é poética. Eu disse, a gente tem que trabalhar com todos os instrumentos, e a educação ambiental é uma delas que é muito importante. Então, alguns anos atrás, numa noite sem sono, escrevi a letra O Tom da Caatinga, tentando exatamente traduzir, né, essa função científica, esses dizeres científicos, mas traduzindo numa função mais poética. E no ano passado, mais precisamente no final do ano passado, a gente conseguiu Santana para que ele fizesse a interpretação da música. E nós estamos ganhando um ressalto muito grande, né, dessa música, o pessoal adorando. E aqui a gente faz esse registro para que todas as pessoas possam escutar e visualizar, Marinilson, essas cores, cheiros, né, que a nossa caatinga tem, que é traduzido na música O Tom da Caatinga. Então, muito obrigada pelo espaço e permaneço sempre aberta para contribuir com todos vocês. Obrigada, professora. E a gente encerra mais um Conexão UFCG. Até a próxima.